agora, pessoal, a gente vai criar aqui o nosso croquis vertical. É um desenho aí sem escala e com todos os dados que a gente calculou lá na planilha. Então estou olhando aqui a planilha. Estão espaçados de 20 em 20 metros, né? Então vamos colocar aqui uma régua e trabalhar aqui com as estacas de valores inteiros, de 20 em 20 metros. Vamos fazer de 4 em 4 centímetros cada 20 metros. Eu acho que vai ficar uma escala boa para aproveitar bem o papel aqui. Ó. Então, 4 centímetros, 8, 12, 16, 20, então, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 24. Aí a gente explora bem aí o nosso papel, né? Então seria aqui a estaca 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, espaçadas de 20 em 20 metros, né, horizontalmente. E aí nós temos algumas estacas intermediárias, né? A 10 mais 13 e 50. Então, se é de 20 em 20, né? 10 mais 13, aqui seria 10 metros de distância aqui no meio. 13, então seria por aqui assim, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. A estaca 10 mais 13 e 50. Tá? Ela estaria aqui, ó. Depois nós temos uma outra intermediária, 12 mais 18,50. 12 mais 18,50. Estaria mais ou menos aqui assim, ó, perto do 13 lá. Ó. Então essa estaca aqui, ó, é a 12 mais 18,50. Nós temos mais uma estaca intermediária, é a 13 mais 7,80. Ó, 13 mais 7,80. Vou colocar aqui assim, ó. 13 mais 7,80. Estaria aqui assim. Depois nós temos mais uma intermediária, a 15 mais 12, 20. Ó. 15 mais 12, 20. Aqui seria 10, 12, 20 aqui assim. Tá? 15 mais 12 e 20. Então coloquei aqui as estacas horizontalmente, né? E agora vamos colocar o perfil do terreno. Então a nossa estaca 10, ela tem aqui um nível, né? Que foi atribuído. Então nós vamos colocar aqui a nossa estaca 10, ó. E esse valor aqui atribuído, né? Então aqui nós temos uma RN, né, uma referência de nível arbitrária, né? Em relação a essa valor arbitrado aqui foi 200, né? Então nosso valor aqui é 200, que é a cota do ponto 10. Depois ele foi subindo aí. A cota 10 ele subiu meio metro. Vamos tentar aqui usar uma escala da régua aqui, ó. Vamos usar aqui os centímetros, né, para representar isso. Então a estaca 10 subiu meio metro. O valor dessa cota aqui, da estaca 10, é 200,5. Vou colocar assim, ó. 200,5. Depois nós temos a estaca 13, a 10. Desculpa, que fiz errado aqui, né? Na verdade, a gente não tem estaca 10, né? Nós temos a 10 aqui inteira, que é 10 mais 13,50. Né? Fui colocar no lugar errado aqui, ó. Então, 10 mais 13,50. Então, esse valor que vai estar aqui, ó. E o valor dessa cota é 200,5. 200,5. Ok?
Então tá ali, a estaca 10 mais 13,50. A estaca 11 tá 1,50 m, a estaca 11, 201,5. 201,5 está 1 metro acima dessa aqui, dessa anterior. Vou colocar aqui mais ou menos uma escala. 1 metro. Depois nós temos a estaca 12. Mas antes aqui vamos colocar aqui o valor dela, né? Estaca 11, 201,5. 201,5. Ok? A próxima estaca é a 12. É 202,7. Então ela está 1,20 m acima dessa estaca anterior aí. Vamos colocar aqui mais ou menos 1,20 m, mais ou menos aqui proporcional, né? Então a estaca 12, 202,7. Agora a próxima estaca é a 12 mais 18,50. Essa 12 mais 18,50 é 203,7, 1 metro a mais. Então ela está aqui, ó, intermediária, ela está 1 metro acima da anterior. Então a 12 mais 18,50, 203,7. 203,7 metros. A estaca 13, 204,5. Então subiu 80 centímetros em relação a essa aqui. Então subiu lá agora 80 centímetros. Estaca 13. Vamos alinhar mais ou menos aqui assim. Tá? A estaca 13, 204,5. A nossa próxima estaca, 13 mais 7,80. 13 mais 7,80 é 205,9. Então subiu 1,40 m da anterior. Então, mais ou menos aqui assim. A 13 mais 7,80, que é 205,9. A cota 205,9. Cota calculada lá na planilha. A estaca 14, 206,3. Então subiu 40 centímetros em relação à anterior aí. Então, a relação anterior subiu 40 centímetros. E a cota aí 206,3. 206,3. A estaca 15, 207. Então subiu aí de 206,3 para 207, 70 centímetros. Então subiu aí 70 centímetros da anterior. Então, mais ou menos aqui assim. Ó. Essa aí então a cota da 15, 207. 207. Ok? E assim a gente vai colocando aí no perfil, né, usando as cotas. 15 mais 12, 20. Subiu meio metro, é 207,5. Então ela subiu meio metro em relação ao anterior. Vamos colocar aqui meio metro. 207,5. E a última, 16, 209,3. Aí subiu 80 centímetros. Não, subiu mais, né? 209,3
menos 207,5. 1,8 metros. Então aqui já subiu um pouco mais, né? Então aqui subiu 1,8 metros. Mais ou menos aqui assim, ó. Então essa estaca aí, 209,3. 209,3. Então, com isso, pessoal, a gente tem aqui o nosso relevo. Né? O nosso relevo aí. Até o ponto 16. Bom, agora vamos colocar as nossas leituras, a régua, né? O aparelho, né? Onde provavelmente ele estaria, né? Na linha. Então, quando a gente estacionou o aparelho pela primeira vez, a gente conseguiu ler até a estaca 12. Depois não deu para ler mais. Então vamos traçar aqui um plano que foi até a 12. Ó. A gente leu até a estaca 12. Ó. Depois não deu para ler mais. Então eu vou colocar um pouco mais baixo, que é 12 mais 18,50. Então, mais ou menos aqui assim, nós vamos colocar que foi criado aqui um plano horizontal. Então, esse plano horizontal, o aparelho foi estacionado em qualquer lugar dele. E aí foi feita uma ré, uma avante. Né? De forma mais didática, eu vou pôr o aparelho aqui. Ó. Mas ele poderia estar em qualquer lugar nessa linha aí. Ó. Aqui está o aparelho. E aí, em cada um desses pontos, foi colocada uma régua. Em cada um desses pontos aqui. Então, aqui na estaca 10, foi lido aqui uma ré, o valor de ré, de 3,5 metros. Isso aí está lá na planilha, 3,5 metros. Nesse sentido aqui. Depois aqui nesse sentido, nós tivemos uma avante. Então aqui é um PI. Aqui também é um PI. E aqui é um ponto de mudança, né? Esse aqui é um ponto de mudança. Esse ponto de mudança a gente conseguiu ler até a 14. Vamos pensar aqui um pouquinho só para a gente... vou ter que erguer um pouquinho essa linha aqui. Só para a gente pegar outro ponto de lá, né? Aqui é o ponto de mudança. Então, visada de vante, PI, PM. Aqui, nesse valor, aqui foi lido na régua, nesse PI, 3 metros. 3 metros. Aqui também foi lido, nesse PI, no valor mais baixo da régua, 2 metros. Está lá, estou copiando a planilha, 2 metros. E o meu, no ponto de mudança, 0,8. 0,8 metros. Ok? Aí foi calculada a altura do instrumento aqui, né? Que é a cota mais a ré. Então essa altura foi calculada, a altura do instrumento, que foi de 203,5. 203,5. A altura do instrumento. Aí nós mudamos o aparelho de lugar e conseguimos ler, olhando na planilha, até o ponto de mudança, que foi o ponto 14. Então até o 14 eu consegui ler. Então eu vou pôr mais ou menos aqui assim, ó, abaixo um pouco do 15, né? Então até o 14 eu consegui ler. E aí eu tenho aqui um plano horizontal que foi criado. Aí até o ponto 14, né? Ok? Vou colocar também de forma didática aqui ó, o aparelho aqui, mas ele poderia estar em qualquer ponto dessa linha. Aqui então foi feita uma ré. Esse valor de ré no ponto de mudança, que é o 12, foi de 3,8. 3,8, que é uma ré. E depois foram feitos vantes até o ponto de mudança. Ponto intermediário, intermediário, intermediário. E aqui um ponto de mudança. Ok? Ponto de mudança, PI, PI e aqui também PI. Então, na estaca 12 mais 18,50, o ponto intermediário foi lido aqui na estaca 2,8. Na estaca 13 foi lido lá, no fio do meio, né? 2 metros.
Então, bem nesse fiozinho aqui, ó, foi lido 2 metros, nesse sentido aqui. E aqui também tem um ponto intermediário, que é na estaca 13 mais 7,80. 13 mais 7,80, 0,6. 0,6 metros. Depois aqui, no ponto de mudança, que é a estaca 14, foi lido 0,2, que não é né, uma leitura boa, né? Tem que se ler acima de 50 centímetros, que é o ideal. Ó, veja como está bem coerente o nosso croquis. 0,2. Aí mudou o aparelho e leu até o final. Né? Então mudou o aparelho de lugar, vou colocar mais ou menos aqui, ó, e consegui ler até o final. Então em cada ponto tem uma estaca. Da mesma maneira aqui, ó, esse aqui é um PI, e aqui um PM, ponto de mudança por convenção, o último sempre de mudança. O aparelho foi estacionado em algum local nessa linha. Aqui eu tenho uma ré nesse ponto de mudança que deu 4 metros. Aqui nesse ponto intermediário, eu tenho uma leitura na estaca 15 de 3,3. Depois aqui eu tenho uma leitura na estaca 15 mais 12, 20 de 2,8 metros. E depois a última leitura no ponto de mudança, 1 metro. Então aí está, pessoal, um croquis vertical que nós elaboramos sem escala, né, uma escala aproximada, de forma a distribuir bem num papel A4 os dados dessa planilha. Então aí fica como uma sugestão vocês fazerem também esse exercício, né? Peguem a planilha e façam um croquis. E o inverso também para vocês fixarem esse conhecimento. Ok? Então aqui nós temos todos os dados dos valores de cota, esse atribuído, os outros calculados, e onde foram feitas as leituras e as alturas do instrumento. Faltou aqui indicar a altura do instrumento, né? Das nossas outras duas estações, né? Essa altura do instrumento, então, calculada aqui foi de 206,5. Altura do instrumento 206,5. E essa última altura do instrumento aí igual 210,3. Ok, pessoal? Então está aí o nosso croquis vertical com todos os dados calculados e coletados a campo. Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto de altimetria, nós vamos ver aqui um nivelamento geométrico com transporte de RN. Seria aí o tipo de trabalho mais preciso aí para apoio altimétrico, usando aí um nível de precisão. Então isso aqui que nós estamos vendo é um croquis horizontal de uma área lá do Instituto de Agrimensura, do IFSC, ali na Mauro Ramos. Então, esse croquis foi feito o nivelamento e o contranivelamento. Então, a gente pode ver depois a planilha mais à frente, já vai dar uma olhadinha nela com mais detalhe. Então, aqui tem uma planilha. Quando a gente olha assim, a gente não sabe se teve mudanças de direção. Então, essas mudanças de direção, né, dentro de um alinhamento, né, seguindo várias direções, a gente só consegue expressar bem ele quando a gente põe aqui num croquis. Então, colocando aqui num croquis, eu sei onde estava estacionado o meu ponto 1. Aqui, ó, aqui em amarelo, né? Aqui em amarelo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Então aqui é o RN1. É o RN1. Isso aqui é um croquis horizontal. Croquis horizontal. Aí foi estacionado o aparelho aqui em A. Foi dado uma ré no RN1 e uma avante nesse ponto aqui, ó. Avante nesse ponto. Como é transporte de RN, buscando aí o padrão de precisão da 1N, da NBR, então aqui foi feito ré e vante, mudou o aparelho. Depois ré e vante, mudou o aparelho até o final, mantendo aquela equidistância entre as visadas, mas com a tolerância de até 10 metros, conforme determina os padrões lá da norma.
Aí mudou a parede de lugar. Quando mudou a parede de lugar, nós viemos aqui para o ponto B. No ponto B nós demos uma ré aqui, né, nesse ponto de mudança. Então todas as minhas vantes nesse caso vão ser de mudança. Depois eu mudei de lugar novamente o aparelho, aqui em C. Dei uma ré nesse ponto. E uma vante nesse. Depois eu mudei uma parede de lugar novamente, aqui em D. Fiz uma ré nesse ponto, uma vante nesse. Depois eu mudei meu aparelho novamente de lugar, aqui ó, no ponto E. Né? Fui andando lá pelos pavilhões lá dos prédios do IFSC. Aqui ó, dei uma ré. E aqui eu dei uma vante no ponto PS1. Ok? Então aqui em amarelo, essas letras em amarelo foi o nivelamento. Nivelamento. Aqui nesse caso buscando aí um transporte de RN. Então nós saímos aqui desse ponto A, fizemos a ré no RN, fomos caminhando aqui, fazendo ré e vante, até fazer uma vante aqui no ponto PS1. Então esse aqui é o nosso nivelamento. Depois o contranivelamento. Aí a gente tem o valor aqui dessa cota aqui calculado. Essa aqui é conhecida ou atribuída. Aí, conforme vocês já aprenderam, calculamos essa daqui. Agora a gente vai fazer o contranivelamento. Então a gente coloca o aparelho nesse ponto, ó, a letra F, agora em azul. Fazemos uma ré nesse ponto. E qual vai ser o valor da cota dessa ré? Aquela que nós calculamos aqui na saída. Aí nós vamos aqui, ó, depois para o G, ré e vante. Depois mudamos lá para o H, ré e vante. Depois no final I, ré e vante. Vamos ver mais de perto aí o contranivelamento. O contranivelamento, nós saímos aqui do ponto F, vai ser o nosso primeiro ponto. É como se fosse fazer um nivelamento do zero, né? Então nós estamos começando agora um novo nivelamento. Só que nós vamos chamar de contranivelamento, para checar a qualidade do nosso nivelamento. Fizemos uma ré no PS1. A cota, a gente tem que saber sempre a cota de partida. Qual que é a cota de partida? É aquela que foi calculada aqui no nivelamento. E assim por diante, ó. Demos uma ré aqui, uma vante nesse ponto. Mudou o parede de lugar, agora em G. Temos uma ré nesse ponto e uma vante nesse aqui, ó. E nós vamos voltando, ó. Não são os mesmos pontos, foram feitos em outro horário. Não precisa, os pontos auxiliares não precisam ser os mesmos. Aí eu tenho o ponto H, faço uma ré e vante. Estão próximos dos pontos do nivelamento, mas são pontos diferentes, ó. Aí eu instalei aqui em I, dei uma ré aqui e uma vante no final. E aí eu vou calcular o RN1. Então, eu saí de um valor conhecido e depois eu vou calcular ele. Isso aí que vai me dar a análise da qualidade de um nivelamento. Ok? Então, a gente deve sempre fazer um croquis horizontal. Então, esse aqui é o nosso croquis horizontal, que mostrou o nivelamento e depois mostrou o contranivelamento. E aí, nós construímos essa planilha. Então, essa planilha aqui, nós temos os dados do nivelamento e do contranivelamento. Ó, notem que aqui tem uma linha mais espessa, né? Aqui tem uma linha mais espessa. Ó. Bem aqui é uma linha preta mais espessa. Então, essa linha está separando o nivelamento do contranivelamento. Aqui, ó. Essa linha aqui mais espessa. Ok? Está apontado o mouse aqui, ó. Então, até o PS1 foi o meu nivelamento. A planilha que vocês já viram até agora. Então, RN1. Aí depois eu tenho o ponto A0, o ponto A1, o ponto A3, o A4 e o PS1. E aí nós temos o nivelamento. Depois nós começamos o contranivelamento, que começou em F. Então aqui nós saímos agora do PS1 e terminamos lá no RN1. Ó. Nós voltamos o RN1. Então essa linha preta está dividindo o nivelamento, que chegou até PS1. Depois começou em PS1, né, separando aqui. Chegamos no RN1. Então saímos de um valor que nós conhecemos, de valor de cota conhecido, 9,315. No final nós calculamos ele, 9,32. Então tem um erro de 5 milímetros. Ó. A diferença entre eles é o erro. E aqui o erro deu para mais. Ó. Então a gente tem que tirar o erro. Aqui deu 932 e é 931,5, ou 9 metros 315
milímetros. Aqui 9 metros, 320 milímetros. Então tem um erro de 5 milímetros, né, entre o valor que nós conhecemos e o valor que nós calculamos. Essa aqui é uma forma diferente de expressar a planilha, conforme a gente tinha visto antes. Né? Então aqui vocês estão vendo uma planilha diferente. Então vamos entender essa planilha. A gente pode expressar dessa maneira como da outra, é a mesma coisa. É só a forma de se expressar na planilha. Esse APV, a altura do ponto de visada, assim, ó, APV, a altura do ponto de visada, que na verdade que é a mesma coisa de altura do instrumento. Não é sinônimo aqui, altura do instrumento ou altura do ponto de visada, é a mesma coisa. Então, como é que foi feita essa planilha? Vamos entender ela. Aqui foi colocada as estações, né? A estação A. Eu estava na estação A, eu dei uma ré no RN1 e também na estação A, ó, eu fui com ela até o A0 ó, e dei uma avante no A0. Depois eu mudei a estação, fui para B. Eu dei uma ré no A0 e uma avante no A1. Aí eu fui para a estação C. Na estação C, eu dei uma ré no A1, ponto de ligação, ponto de mudança, e dei uma avante no A3. Depois mudei de estação, D. Dei uma ré no A3 e uma avante no A4. E assim por diante. Okay? Então, essa planilha tem a diferença das outras que nós tínhamos visto. Ele mostra aqui a estação. Então, aqui nós temos os pontos. Eles duplicam aqui, né? Então, a gente vai ver e entender já por quê. E aqui é a altura do instrumento, né? Seria a altura do instrumento, ou APV aí, na altura de ponto de visada. E esse valor de primeira cota aqui é conhecida. E aqui nós calculamos a distância, que vai da estação até o RN1. Nós vamos precisar medir todas essas distâncias. Se a gente olhar aqui no nosso croquis, ó, a nossa estação 1, tá, né? Estacionou primeiro aqui na letra A, aqui, ó, estação A. Quando estacionamos aqui, temos uma ré no RN1 e uma avante aqui, ó. Essa avante é esse A0 aqui, ó. Esse A0 aqui é onde eu dei essa avante, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o A0. Tá? Agora vamos entender como é que é calculado aqui os valores na planilha. Então essas distâncias aqui, elas foram todas medidas aqui, ó. Pode ser com treino ou por estadimetria. A distância que vai da estação até o RN. Depois da estação até o meu próximo ponto, que é esse A0. Tá? Então da estação A, eu tenho uma distância até o RN1 e da estação A uma distância até o A0. Elas estão aqui, ó, anotadas aqui. Depois nós vamos ter que somar todas essas distâncias aqui para a gente analisar a nossa tolerância. Então, todas elas estão aqui medidas. As distâncias do nivelamento, até essa linha mais espessa, depois as distâncias do contranivelamento. Elas devem ser semelhantes, né? Elas podem ter diferenças, né? Mas elas têm que ser parecidas. Aí. Não pode fazer um caminho muito diferente no contranivelamento. E nós vamos somar as distâncias somente do nivelamento. Somar só. A gente, na verdade, não vai precisar usar essas distâncias aqui do contranivelamento. Vamos usar as distâncias só do nivelamento. Então vamos relembrar aqui nossos cálculos, conforme a gente já viu em outra planilha, mas agora expressa de uma forma diferente. Então, ó, essa cota, a gente conhecia ela. Ou a gente tem que atribuir. Então, cota mais a ré, eu tenho a altura do instrumento. A altura do instrumento menos visada de vante, aqui todos vão ser de mudança, porque aqui eu estou mudando por ele toda hora. Então, a altura do instrumento menos visada de visante vai dar essa cota aqui, ó. Essa cota aqui. Tá? Então, a altura do instrumento menos visada de vante dá a cota aqui. Essa cota mais essa ré, uma nova altura. Essa nova altura menos essa vante dá essa cota. Essa cota mais essa ré dá uma nova altura. Essa altura menos essa visada de vante vai dar essa cota. Essa cota mais essa ré vai dar essa altura. Essa altura menos essa visada de vante vai dar essa cota. E assim por diante. Então, no contranivelamento, ó, eu estou partindo, no contranivelamento, que começa em F, estou partindo de valor de cota conhecida, que é 8,175, que é a cota que nós calculamos do PS1, está lá no final do alinhamento. Ok? Com isso aí, nós fizemos aí
nivelamento e depois voltando contra nivelamento. Encontramos um erro aqui para mais, deu para mais. Se fosse para menos, depois a gente soma. Se o erro deu para mais, a gente vai diminuir. Então a gente tem que analisar isso aí, depois para corrigir. Ok? Então nosso erro aqui foi de 5 milímetros e agora a gente vai analisar se esse erro é bom ou é ruim. Então o primeiro passo é somar essas distâncias aqui. Ó. Vamos somar essas distâncias, comparar lá com os padrões de tolerância da NBR e depois a gente vai fazer a correção da planilha. Nós vamos corrigir somente o nivelamento, que é o de A até E. O nivelamento só serve para a gente checar a qualidade do nosso trabalho. A gente vai corrigir o nosso nivelamento somente. Então nós vamos fazer isso aí na sequência. Então, pessoal, com base na planilha que a gente acabou de ver, nós vamos agora fazer a análise da tolerância e fazer a correção desse erro. Então, para calcular a tolerância, né, do nosso nivelamento geométrico aí, com transporte de RN, conforme a gente viu agora o croquis horizontal, lá no curso de agrimensura do IFSC, são dados de um levantamento real que foi feito lá no campus do Instituto Federal de Educação, localizado ali na Avenida Mauro Ramos, curso de agrimensura. Então, para a gente fazer essa análise da tolerância e fazer a correção, a gente tem que somar as distâncias. Então, esse nivelamento geométrico ele foi feito atendendo a norma da ABNT em relação, inclusive, à equidistância entre as visadas. Então, o aparelho estava estacionado em um lugar, foi feita uma ré, né, no ponto de origem, depois uma avante, aí trocou, ré e avante, e assim por diante até terminar o levantamento. Então, as distâncias medidas foram essas, ó. Do aparelho até a ré, do aparelho até a avante. Trocou de lugar, do aparelho até a ré, do aparelho até a avante. E assim sucessivamente. Então, nós fizemos a soma da coluna lá das distâncias, somente do nivelamento, lembram lá? Dividido lá o nivelamento e contra-nivelamento para aquela linha mais grossa em preto. Então nós somamos todas as distâncias que estavam lá na parte do nivelamento e deu 378,817 metros. Transformamos então essa distância para quilômetros, né? Dividimos aqui por 1000, e aí vamos comparar com o padrão de tolerância 1N para ver se atende. Também dá para comparar com o padrão 2N, então nós estamos trabalhando com nivelamento geométrico para transporte de RN, que são os padrões 1N ou 2N da norma. 1N seria o mais preciso. Então o padrão 1N quer dizer que eu posso errar, né, que minha tolerância é de mais ou menos 12 milímetros raiz de K. Isso está lá na norma da ABNT, como a gente já viu. E K é essa distância total em quilômetros que a gente pode colocar aqui num único sentido. Ou fazer a média, mas normalmente se usa no único sentido, no nivelamento. Então, tirando a raiz desse número aqui, multiplicando por 12, vai dar aproximadamente 7 milímetros. Arredondando 7,4 aí. Como estamos trabalhando com 1 milímetro, então arredondando aí ficaria 7 milímetros. E quanto foi o nosso erro? Então a gente viu isso aí na planilha, agora há pouco, que o nosso erro foi de 5 milímetros. Nosso erro foi de 5 milímetros. Então, ele atende ao padrão 1N. A gente compara, né, com o erro total. Esse erro aqui, ele foi gerado nos dois sentidos, no nivelamento e no contra-nivelamento. Nesse total desse percurso, né, considerando o nivelamento e contra-nivelamento, nós tivemos um erro de 5 milímetros. É esse erro que a gente compara com o padrão de tolerância. Depois para corrigir é diferente, mas a gente vai chegar lá. Então o erro de 5 milímetros e nosso padrão de tolerância 7. Então nós erramos menos do que o padrão de tolerância. Então atende o padrão 1N. Então o nosso levantamento aí atendeu um trabalho aí de alta precisão relacionado a nivelamento geométrico.
Como é que a gente corrige esse erro agora? Então a correção do erro do nivelamento, se ele está dentro do padrão satisfatório, dentro dos nossos objetivos, nós vamos pegar o erro total, porque foi feito em dois sentidos nesse caso, não é um circuito, e vamos dividir por 2. Então 5 milímetros dividido por 2 vai dar 2,5 milímetros. Usando regra de arredondamento, nós vamos arredondar isso aí para 2 milímetros. Então o nosso erro ele foi para mais. Então lembrando lá que nós, na nossa planilha, que a gente viu agora há pouco, o nosso RN de partida, que a gente conhecia, era 9,315. E quando a gente voltou no contranivelamento, a gente calculou ele, né, o RN1 calculado, e deu 9,320. Então deu 5 milímetros para mais. Então você tem que analisar caso a caso. Como o erro deu para mais, nós vamos retirar. Então nós vamos pegar esse erro do nivelamento dividido por 2, né, nesse caso deu 2 milímetros, e nós vamos dividir pelo número de rés. Se vocês olharem lá na planilha, nós temos 5 rés. Então a gente divide pelo número de rés e distribui nas rés, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Só que nesse caso, se a gente dividir por 5, a gente vai quebrar o milímetro. Vai ficar 2 milímetros dividido por 5, vai ficar com um número menor do que o milímetro. Então nesse caso não é recomendado dividir. O ideal aqui, né, nesse caso específico, é pegar esses 2 milímetros, em vez de dividir por 5 rés, a gente tira 1 milímetro em cada ré. Então 1 milímetro, escolhe 2 rés, as duas primeiras, por exemplo, retira delas e depois recalcula tudo, para não quebrar o milímetro. Se aqui tivesse dado 5, a gente colocaria 1 milímetro em cada ré. Então nesse caso a gente não vai usar esse valor da divisão para não quebrar a ré. Então depende aí de analisar caso a caso. Se desse 3 milímetros aqui, a gente também não dividiria, né? Distribuiria 1 milímetro em cada ré, ok? Porque a gente vai até 1 milímetro. Então a gente não deve aí dividir mais do que 1 milímetro. Então, como é que a gente faz essa correção? A correção é feita somente no nivelamento. Então a gente esquece agora aquela parte da planilha lá do contranivelamento e vamos usar o dado somente do nivelamento, que vai da estação A até E. Depois vocês voltem um pouquinho o vídeo e dão uma olhadinha lá na planilha lá do curso da agrimensura, que foi feito lá no campus. Então, ó, isso aqui são dados somente do nivelamento, de A até E. É esse que nós vamos corrigir. Então, o que está em azul aqui, ó, a gente copiou daquela planilha, a gente não mudou nada. Então, aqui estão os mesmos pontos, começou no RN1, foi para A0, A1, A3, não tem A2 mesmo, é A3 mesmo, A4 e PS1. Ok? Os valores das vantes é igualzinho, tá lá, né, das leituras de vante, a gente não muda aqui o valor da vante. E aí, o que nós modificamos? Nós modificamos as duas rés. A gente escolheu esses 2 milímetros aqui para jogar em duas rés, para não quebrar o milímetro. Então tiramos 1 milímetro da primeira ré e tiramos 1 milímetro na segunda ré, para fazer a correção. Então aqui que foi mexido. Em função da gente ter mexido aqui, né, vai mudar os cálculos das alturas do instrumento e dos valores das cotas calculadas. Ok? Então vamos ver esse passo a passo conforme aquele modelo de planilha lá que é adotado pelo IFSC, curso de agrimensura. Então nós temos aqui a cota, que nós não podemos mexer, é aquela cota de partida, de 9,315. Então essa cota mais essa ré deu essa altura do instrumento. Essa altura menos esse valor de vante deu essa cota aqui, que é do A0. Aí nós vamos usar essa mesma cota do A0 aqui agora para calcular a nova altura do instrumento. Então, a cota mais essa leitura de Ré, agora corrigida, vai dar uma nova altura do instrumento. Essa altura menos essa visada de vante, de ponto de mudança, que todas elas nesse caso vai ser ponto de mudança. Então, esse menos esse vai dar essa cota. Essa cota mais essa Ré, essa altura. Essa altura menos essa leitura, essa cota. Essa cota mais essa ré vai dar essa altura do instrumento. Essa altura do instrumento menos essa visada de vante vai dar essa cota. Essa cota mais essa leitura de ré vai dar essa nova altura do instrumento. E com essa nova altura do instrumento vai diminuir essa vante e eu vou obter a minha cota aqui.
Então, com isso, eu tenho o meu nivelamento corrigido, ok? Quero mostrar para vocês agora um desenho que eu vou colocar lá no Moodle, ele vai fazer parte da atividade avaliativa dessa semana. E eu vou colocar esse desenho que vai ser um nivelamento. Então, a partir desse desenho, vocês vão montar uma planilha, que pode ser nesse formato aqui, que eu mostrei para vocês na aula de hoje, como pode ser aquele formato que vocês viram aí nas primeiras aulas. Então, tem dois formatos aí de planilha, ambos podem ser usados. Então, aqui foi feito um nivelamento, ele não atende aquele padrão da 1N em relação à equidistância. Então, não se preocupou em buscar aquele padrão da 1N em relação à equidistância entre leituras. Então, aqui não tem equidistância entre leituras, né? O aparelho foi colocado nesse lugar, ó. Nesse ponto ele leu 1, 2, 3, 4, em 5 réguas estadimétricas. Nesse ponto ele leu em 3. Então não tem aquela questão da equidistância. Então vocês vão montar essa planilha, né? Já teve planilhas semelhantes aí, né? Onde não tem essa equidistância, e vocês vão desenvolver e calcular lá as cotas. Então esse aqui é o nivelamento. O ponto de partida, né, vocês vão ter que atribuir um valor. Então vamos atribuir aqui, em relação a um plano de referência, um valor de partida para o A. Então vamos colocar aqui que esse valor aqui de A, ele vai ser de 100 metros. Ok? Então, em relação ao nosso plano de referência aqui arbitrário, nós atribuímos 100 para o valor da cota do valor do ponto A. Então, a partir disso, a gente fez então um nivelamento, teve que mudar aqui o parede de lugar, até chegar no ponto, né, esse ponto aqui G. Ok? Bom, esse aqui então é o nivelamento. Depois do nivelamento, vocês vão construir aí uma outra planilha, que vai ser a planilha do contranivelamento, do mesmo perfil. É o mesmo perfil que a gente viu aqui anteriormente. Olha, é o mesmo perfil, só que agora a gente vai fazer o contranivelamento. E nesse contranivelamento a gente não está interessado aí em ler no ponto F, no E, no D, tá certo? A gente está lendo direto lá no contra, ó. A gente eliminou essas leituras. A gente vai ver aí uma planilha com menos linhas, né? Não vai ter a leitura nesses pontos aqui, mas não tem problema, pode ser feito assim também. Então são várias possibilidades aí. E aí, o contranivelamento, você vai fazer uma ré nesse ponto e uma avante nesse. Vai mudar de lugar. Vai fazer uma ré nesse e uma avante nesse. Você vai calcular o valor da cota do A que nós atribuímos 100 anteriormente. A diferença aí entre o 100 que nós atribuímos agora aqui, para o calculado no contranivelamento, vai ser o meu erro de nivelamento. Então, vai ter alguns exercícios, algumas solicitações em relação a esses dois croquis verticais.